Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos usar a palavra do dia que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versículos número 1 e número 2, que nos fala sobre a identidade descoberta como tema. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Irmãos, vemos aqui um homem que conhecia Jesus, conhecia seus ensinamentos, sabia de seus milagres, e tinha uma grande vontade de conhecer a Jesus, mas sentia medo. Medo do que as pessoas iriam dizer se fosse visto como mestre. Medo das pessoas falarem dele. Medo de verem seu relacionamento com Jesus. Um homem de prestígio no meio dos fariseus hipócritas. Um homem de prestígio dentro da religião. Um homem estudado, bem vestido, com moradia, cargos, servos, talvez esposas. Certamente, irmãos, não queria que as pessoas vissem ele ao lado do mestre. Por isso vai de encontro a Jesus de noite, na calada da noite. Certamente ninguém iria notar nem a ele nem a Jesus. Tinha um grande interesse em conhecer a Jesus, mas estava totalmente cego, fechado, obscuro a Jesus. Um coração medroso, cheio de temores. Quanto ao que iriam dizer dele, hoje ainda temos muitas pessoas de igual a Nicodemos. Pessoas que renegam conhecê-lo, sabem que ele existe, mas não querem o contato, não querem aparecer, não querem participar de sua vida, não querem andar com Jesus. Não querem comer da sua mesa. Apocalipse 3:20. Não querem ter, irmãos, nenhum contato com a sua palavra ou identidade. Só ficam de longe, às espreitas. Vão à igreja e saem da mesma forma que chegaram. Não têm fé, não creem e ainda saem falando mal, ou do pastor ou da igreja. Não conseguem assumir perante a outros a sua devoção a Jesus. Pessoas, irmãos, que têm a fé só naquilo que conseguem ver. Se esquecem de Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E sem fé é impossível agradar a Deus. Nicodemos era este homem, tinha interesse em conhecer, mas queria estar bem longe. Não queria se misturar a Jesus. Muitos ainda são assim, principalmente dentro da igreja. Se dizem conhecer a Jesus, mas seus corações estão bem distantes. Ouvem a palavra, mas não guardam. Entram com os ouvidos tapados e saem da mesma forma. Corações duros de pedras. Mas Jesus quebra e espedaça esses corações duros e transforma em geleias. E tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiastes 3. Chegará a hora, irmãos, e a hora é já, em que esses corações serão totalmente libertos e passarão a ser de Jesus. E assim foi como Nicodemos. O certo é que quando Jesus ele é crucificado, vemos que quando um homem ele era crucificado, após a sua constatação de morto, eram quebrados, irmãos, as suas pernas, para que o corpo viesse a cair da cruz. E assim ele era jogado numa vala, que ficava do lado do Monte da Caveira, ou Gólgota, ou Calvário. E ali havia vários corpos. O crucificado não tinha nenhuma regalia, mas com Jesus foi diferente. Enquanto que os outros que estavam com Jesus foram quebradas as suas pernas, com Jesus o seu corpo ficou intacto, no que diz a confirmação de suas profecias. Não lhe quebraram um só osso de seu corpo. E seus companheiros mais chegados, irmãos, desapareceram. Nem sua mãe ou alguns dos discípulos tinham poder para retirar o corpo de Jesus daquele lugar, a não ser alguém importante do Sinédrio, alguém que conhecia Pilatos, alguém que tinha um certo prestígio no Senado. Vemos em João 19:39 Nicodemos, junto com José de Arimateia, irmãos, a rogar a Pilatos pelo corpo de Jesus, para dar-lhe um enterro decente. Nicodemos, irmãos, era aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, agora levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com toda aquela especiaria. Ungem a Jesus e o colocam no sepulcro.
Vemos aqui, irmãos, por 3 vezes a citação de Nicodemos, em primeiro lugar, falar com Jesus. Provavelmente o encontro dele com Jesus mudou a sua vida. João 3,12. A segunda citação é quando Nicodemos, irmãos, questiona a conduta do Sinédrio, defendendo a Jesus quanto ao processo justo. João 7, 50 e 51. Era a tarde em que Jesus morreu. O nome de Nicodemos aparece novamente, irmãos, porque ele ajudou com as despesas e com o trabalho do enterro do corpo de Jesus. João 19, 39. Simplesmente, irmãos, Nicodemos e Arimateia tiveram a coragem para assumir a sua fé publicamente, exatamente na hora em que seus inimigos comemoravam a sua vitória. Tanto Nicodemos como José de Arimateia, irmãos, não se esconderam, não se distanciaram de Jesus. Pegaram seu corpo, pagaram as despesas e com carinho enterraram. Isso podemos chamar, irmãos, de um bom exemplo de fé. Suas identidades foram reveladas. Todo o Sinédrio soube dessa situação e a atuação desses homens. Seus véus foram rasgados. Depois disso nasceu neles uma nova identidade. A identidade do ID, a identidade de Deus, de busca. É assim que temos que ser. Quando nossa fé estiver fraca, temos que pôr ela à prova para nos aperfeiçoarmos e fortalecer no Senhor. Aleluias, creia nessa palavra em nome de Jesus.